Por mais cansado que você esteja, não pode dormir no Palácio de Buckingham se a rainha ainda estiver acordada. Os membros da realeza só podem ir para a cama depois que a rainha for para seus aposentos. Não é permitido tirar selfies com os integrantes da realeza. Não se sabe exatamente o motivo. Eles podem até ter uma conversa rápida com você, mas não dão autógrafos. Assim, ninguém pode forjar a assinatura real. Algumas celebridades seguem esse exemplo. Muita gente fatura muito vendendo objetos com a assinatura de famosos. Quando a rainha se levanta da mesa de jantar, todos também precisam fazer o mesmo. Essa regra se aplica a qualquer um, inclusive aos familiares, que também se levantam quando a monarca entra ou sai da sala. Os integrantes da realeza britânica precisam manter a cor natural dos cabelos. E não podem escolher cortes extravagantes, que podem mudar a sua imagem. As unhas precisam estar sempre impecáveis, e o único esmalte permitido é o rosa claro. A maquiagem facial precisa ser simples, e é proibido retocá-la em público. Todos os descendentes reais precisam obter a aprovação do monarca vigente antes de pedir alguém em casamento. Essa regra está no Ato de Casamentos Reais, vigente desde 1772. Eles também não podem comer crustáceos. Os pratos feitos com esses ingredientes muitas vezes causam intoxicação alimentar. Atualmente, não há regras rigorosas que ditam como se comportar quando for cumprimentar a rainha, mas alguns membros da realeza preferem usar o cumprimento tradicional. Os homens curvam levemente o pescoço e as mulheres fazem uma reverência. Essa formalidade consta das regras de etiqueta. Outros preferem um aperto de mãos, mas só se Sua Majestade estender a mão primeiro. Os integrantes da realeza não devem aceitar presentes de indivíduos desconhecidos, para que não devam nada a quem os presenteou. Estão autorizados apenas flores e alimentos em quantidades razoáveis, cópias de livros não polêmicos, dadas pelo autor, e outros objetos de pequeno valor monetário. Segundo as regras tradicionais de casamento real, as noivas precisam carregar pelo menos um raminho de murta nas mãos durante a cerimônia. A murta simboliza a esperança e o amor, e deve estar presente no buquê. Os membros da realeza também precisam passar pelo controle de passaporte. Claro, não ficam em filas como os demais passageiros, mas precisam receber um carimbo em seus documentos. Todos fazem isso, menos a rainha. Ela não precisa disso, pois todos os passaportes do país são emitidos em nome dela. Quando a monarca precisa cruzar qualquer fronteira, os agentes lhe perguntam apenas seu nome completo, endereço, nacionalidade e local de nascimento. A monarca também não possui carteira de habilitação, sendo a única pessoa do Reino Unido que pode dirigir sem ter uma placa licenciada. 2 herdeiros do trono não podem jamais viajar no mesmo avião ou trem. Isso é uma garantia de que a família real terá um sucessor. Viagens familiares também são proibidas, mas a Rainha Elizabeth costuma abrir exceções e permiti-las. A Rainha Elizabeth II, Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, comemora seu aniversário 2 vezes por ano. Primeiro, ela faz isso no dia de seu aniversário verdadeiro, 21 de abril. E também comemora seu aniversário oficial todos os anos no segundo sábado de junho. Dessa forma, ela recebe presentes de aniversário em dobro. Não, na verdade não. A Rainha Elizabeth II não foi quem começou isso. Essa é uma tradição muito antiga. Existe há mais de um século. Essa coisa de 2 aniversários começou em 1908, com o bisavô da rainha, Eduardo VII. O aniversário da monarca é um grande evento para todo o país. Então, eles queriam ter uma grande celebração. O primeiro desfile pela comemoração foi realizado em 1748, para que todos pudessem celebrar e honrar o governante. Jorge III, que se tornou rei em 1760, decidiu que o desfile chamado de Trooping the Colour deveria ser realizado todos os anos. Ele fez disso uma tradição que todo rei ou rainha da Grã-Bretanha seguiu desde então e até 1908. O então rei Eduardo VII tinha o seu verdadeiro aniversário em novembro. No Reino Unido, o clima em novembro não é tão amigável para celebrações, e na maioria das vezes era muito desagradável no aniversário do rei Eduardo. Ainda assim, ele queria uma grande e bonita celebração, da qual todos pudessem desfrutar nas ruas. Então decidiu mudar o desfile para junho, quando é mais provável que o tempo esteja bom. A tradição continuou viva. Desde então, os monarcas britânicos passaram a ter um aniversário de verdade e um oficial em junho, com um grande desfile. Agora, é realizado no segundo sábado de junho. A rainha sempre participa pessoalmente. O desfile é enorme, com mais de 1000 oficiais, 200 cavalos e 200 músicos participando. Outros membros da família real se juntam à rainha na varanda para assistir ao desfile e à Força Aérea Real sobrevoando. O desfile não é realizado apenas no Reino Unido, mas também em muitos outros países do Reino Unido da Comunidade das Nações.
que é uma associação de 54 estados-membros, agora independentes, quase todos os quais já foram territórios do Império Britânico. Todos esses países têm uma população total de 2,4 bilhões de pessoas. Alguns dos países membros são Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, África do Sul, Singapura e muitos países asiáticos e africanos. Eles formam uma associação liderada pela Rainha Elizabeth. Cada um dos países tem seu próprio governo, e a rainha não tem poder político real em nenhum lugar, assim como no Reino Unido. Seu papel como chefe de Estado é representativo, e ela é conhecida como governante cerimonial. Celebrações em sua homenagem são realizadas em muitos países do Reino da Comunidade das Nações. As datas do desfile podem variar. Em Gana, o desfile Trooping of the Colour acontece em 6 de março, que é o dia da independência de Gana. Em Singapura, o desfile é organizado todo dia 1º de julho. A Rainha Elizabeth II comemora seu verdadeiro aniversário de maneira privada com a sua família 2 meses antes da celebração oficial do 2º sábado de junho. Ainda assim, há uma saudação em sua homenagem em vários parques de Londres ao meio-dia de 21 de abril. A Rainha Elizabeth é a monarca com maior tempo de reinado da Grã-Bretanha entre todos os 61 reinados ao longo de 1.200 anos. Kate pode ser fotografada com seus fãs e apertar suas mãos, mas não deve dar autógrafos. De acordo com as regras reais, ela só pode assinar documentos oficiais. O motivo dessa regra é o medo de que alguém possa forjar as assinaturas e usá-las contra sua família. No entanto, Kate pode escrever seu nome em livros de visitas, como fez em sua viagem ao campo de concentração de Stutthof durante uma viagem oficial à Alemanha e Polônia. Antes de seu casamento, Kate trabalhava na empresa de seus pais, uma empresa de vendas pela internet e organização de eventos. Foi ideia de sua mãe criar uma empresa que era localizada em um galpão de jardim em 1987. Hoje é um negócio de vários milhões. Agora, o trabalho de Kate é participar de jantares de caridade, visitar escolas e inaugurações hospitalares. Acredita-se que a duquesa não goste muito desses eventos e tente evitá-los. Por essa razão, talvez de forma um tanto cruel, recebeu o apelido de Lazy Kate, em tradução livre, Kate Preguiça. Algumas pessoas dizem que de todos os membros da realeza, ela é quem mais ignora essas reuniões. Não se sabe o quanto Kate ficou chateada quando foi advertida a recusar ostras. A proibição está ligada ao fato de que elas podem causar alergias e até se tornarem venenosas quando armazenadas incorretamente. Por isso, a duquesa e outros membros da família real são proibidos de arriscar sua saúde. De vez em quando, 1 ou 2 representantes da família real são vistos comendo caranguejos ou ostras. Eles quebram as regras? Bem, parece que sim. O fato é que essas regras remontam aos tempos em que as pessoas não sabiam nada sobre intoxicação alimentar e alergias causadas por frutos do mar e as maneiras de curá-las. Essa é a razão da proibição de mariscos nos jantares reais. As mulheres da família real podem usar esmaltes, mas de acordo com o código de vestimenta, a duquesa de Cambridge pode usar apenas tons nude. Kate geralmente usa de 2 tons, um rosa suave e um nude sofisticado. Há uma proibição estrita de usar as mídias sociais na família real. Essa regra aplica-se porque informações pessoais podem se tornar públicas. Existem páginas oficiais para a família real no Twitter e no Instagram, mas elas são controladas por profissionais que selecionam cuidadosamente fotos e textos para as publicações. É uma pena não ter a chance de publicar nem mesmo um pequeno buquê no Instagram quando você tem uma vida tão ocupada e tantas sessões de fotos profissionais. É muito óbvio que o duque e a duquesa de Cambridge são apaixonados um pelo outro. Então por que eles não se dão as mãos, não se beijam ou se abraçam em público? Não tem uma regra específica sobre isso, mas a Rainha Elizabeth II considera inadequado expressar sentimentos em público. Ela quase nunca segura a mão do marido e insiste que seus netos se comportem adequadamente. Devido a isso, houve rumores sobre desentendimentos entre Kate e William, pois eles sempre mantêm uma distância em público. Que injusto! As preferências alimentares da Rainha Elizabeth também são muito peculiares. Por exemplo, ela não gosta muito de sopas e nem de batatas. Claro, esses pratos ainda são servidos no Palácio de Buckingham, para quem gosta. Mas quando janta sozinha, a monarca prefere diferentes tipos de pratos.
ela realmente segue uma dieta específica que tem seu próprio conjunto de restrições. Isso inclui a eliminação completa de amidos, o que significa que, para Sua Majestade, nada de macarrão nem batatas. Contudo, a rainha da Inglaterra gosta de cereais, ovos mexidos, bolo salgado, cenouras, biscoito amanteigado com geleia, peixes e, naturalmente, uma boa xícara de chá. Enquanto estamos no tópico das preferências alimentares da rainha, ela também é uma grande fã de framboesas. No entanto, a monarca não se permite comer sua fruta favorita em público. E isso acontece porque as sementes de framboesa podem facilmente ficar presas nos dentes, o que é totalmente inaceitável para uma rainha em público. Além disso, Elizabeth II leva as recepções oficiais muito a sério e é extremamente rigorosa quando se trata de comida. As amoras são proibidas em eventos oficiais, enquanto as sementes de pepino e tomate são removidas antecipadamente. Graças a essas pequenas precauções, as cerimônias reais geralmente acontecem de maneira bastante tranquila. Vamos ser sinceros, estrear sapatos novos não é algo agradável. Então, não seria ótimo ter alguém para fazer isso por você? Bom, a rainha certamente pensou nisso e contratou uma funcionária especial com o mesmo tamanho de sapato. Embora tenha optado por sapatos semelhantes da mesma marca há muitos anos, a monarca ainda não quer sentir o desconforto que os calçados novos geralmente trazem. E é aí que a sua funcionária entra em ação, literalmente, e garante que a rainha tenha sapatos perfeitamente confortáveis. Mesmo que a rainha goste de experimentar muitas roupas brilhantes, quando se trata de esmaltes, ela é extremamente fiel a uma marca há quase 30 anos. De acordo com o site da marca, Essie, a cor dos esmaltes, chamada Ballet Slippers, que custa apenas $9, foi a escolha. A marca afirma que, em 1989, o cabeleireiro da rainha enviou uma carta à empresa pedindo um galão inteiro da única cor que Sua Majestade usaria. É claro que a empresa enviou diretamente, e a rainha tem utilizado esse esmalte desde então. Como você pode imaginar, a rainha e todos os outros membros da família real têm um cronograma bem definido. É por isso que é tão importante que eles saibam o momento certo para não se atrasarem. Isso provavelmente explica o número de relógios no Palácio de Buckingham. Mais de 350. E há até mesmo uma pessoa especial para cuidar deles. Um mestre relojoeiro, cujo dever é regular todos os relógios todas as semanas. Cara, é melhor ele não se atrasar. Obviamente, a rainha é a anfitriã de muitos eventos e recepções. Mais de 50 mil pessoas visitam o Palácio de Buckingham todos os anos. Apenas uma festa de jardim típica recebe cerca de 8 mil convidados. Para alimentar todos eles, a equipe tem que servir 27 mil xícaras de chá, 20 mil sanduíches e 20 mil fatias de bolo. Espere, vamos escrever isso. Calculando 9, sobram 4... cada convidado recebe 3 xícaras e meia de chá, 2 sanduíches e meio e 2 pedaços de meio bolo. Bem, não tem como ir embora com fome. Mesmo que você duvide que a rainha irá convidá-lo para uma de suas festas em breve, ainda pode fazer um tour pelo Palácio de Buckingham. Normalmente, as visitas são permitidas apenas alguns meses por ano, a partir do final de julho até setembro, porque este é o momento em que a rainha está ausente. Que conveniente! No entanto, há uma outra maneira de ver o que este edifício esplêndido esconde. Você pode fazer um tour de 360 graus online e conferir a sala do trono, a galeria de fotos e os salões de festa sem sair de casa. Estou pensando se os 78 banheiros estão na turnê. Bem, tipo isso. Em 1953, um helicóptero aterrissou no jardim do palácio pela primeira vez, e desde então, aquele local serviu como área de pouso de helicópteros sem qualquer construção especial por muimuitos anos. Mas em 2000, a família real finalmente decidiu construir um heliponto oficial, porque o gramado chegava a ser destruído pelos helicópteros. O heliponto foi criado a partir de uma camada de esteiras embaixo da grama, porque o concreto foi considerado desagradável aos olhos. Ainda no trabalho e mal pode esperar para chegar em casa e comer aquelas sobras de pizza de ontem? Bem, a família real faz praticamente o mesmo. Claro, no palácio trabalham os melhores chefes que cozinham refeições deliciosas para a realeza e para os convidados todos os dias. Mas as sobras de uma refeição são armazenadas em uma geladeira e reutilizadas em uma refeição no dia seguinte.
Como você provavelmente sabe, a Inglaterra é conhecida por seu amor pelas tradições. E apesar de estarmos vivendo na era digital, na qual as notícias de todo o mundo se encaixam e cabem em um smartphone, a família real ainda segue um costume muito antigo. Quando há um nascimento real, eles colocam um anúncio oficial do lado de fora da entrada principal do palácio para que todos saibam se é um menino ou uma menina e o peso do recém-nascido também. Na maioria das fotos, Kate Middleton não olha diretamente para a câmera. Se você analisar as fotos dela, perceberá que ela geralmente olha para o lado, e isso não é mera coincidência. O truque é, quando não olha diretamente para as lentes da câmera, você não corre o risco de ser pega com os olhos meio fechados, com o semblante entediado, cansado ou algo ainda pior. Além disso, quando uma pessoa olha para o lado, as fotos ficam praticamente impecáveis quando ela está em movimento. Meghan Markle tem outro truque na manga. Em muitas fotos, ela pode ser vista com a cabeça levemente inclinada para o lado. Parece que este gesto inocente também não é acidental. Um estudo alemão feito em 2017 provou que as pessoas ficam melhores nas fotos quando inclinam suas cabeças para a direita a um ângulo de 15 graus. As duquesas se destacam em meio a qualquer multidão por causa do jeito peculiar em que se posicionam. As costas retas, mas relaxadas, e o queixo paralelo ao chão conferem mais elegância a elas. Por falar nisso, qualquer mulher que já tenha andado de salto alto sabe o quão difícil é manter uma boa postura por muito tempo. Mas Kate Middleton faz isso perfeitamente, com os quadris e pernas virados para a frente e o tronco reto. As duquesas sabem que ombros retos e virados diretamente para a câmera não só acentuam a cintura, mas também fazem as pernas parecerem mais magras e mais longas. É por isso que, embora Kate evite olhar para a câmera, há algumas fotos nas quais o corpo da duquesa está virado para a máquina fotográfica. Você já percebeu que as modelos sabem instintivamente que pose fazer para saírem bem nas fotos? E na maioria dos casos, quando estão em pé, elas inclinam um pouco o quadril, se apoiando mais em uma perna e com o pé da perna livre virado para frente. Essa pose funciona todas as vezes e faz o corpo parecer mais magro diante da câmera, além de alongar as pernas. Você também pode experimentar outra posição. Incline seu corpo um pouquinho para o lado e encoste seus joelhos um no outro. Isso vai acentuar sua silhueta. Parece que Meghan Markle aperfeiçoou essas poses, pois as faz com muita naturalidade. Normalmente, as duquesas não misturam mais de duas cores. Por outro lado, nem Meghan nem Kate têm medo de combinar cores clássicas com vibrantes. E ao usar tiras e cintos, elas chamam a atenção para suas cinturas. Além disso, a realeza escolhe tecidos grossos e de alta qualidade para fazer suas roupas e modelos mais justos. Kate Middleton é conhecida por sua elegância e graciosidade. Seu jeito de sentar, por exemplo, conhecido como Duchess Slant ou inclinação à duquesa, ficou famoso e foi inspirado pela princesa Diana. O segredo dessa pose é que você não cruza as pernas, basta manter os joelhos e pés próximos um do outro e inclinar os tornozelos para o lado. Você também pode experimentar a cruzada de Cambridge, outra pose que Kate gosta de usar. Nesse caso, mantenha os joelhos juntos e incline as pernas levemente para o lado, mas cruzadas na altura do tornozelo. Ela nunca foi à escola. Mas apesar disso, a Rainha Elizabeth II é uma pessoa com uma grande educação. Ela foi ensinada com aulas particulares, junto com sua irmã, a princesa Margaret. E não há dúvida de que seus professores foram os melhores que o país poderia oferecer. Além disso, a futura rainha estudou não apenas as matérias em geral, mas também leis constitucionais e história. Era necessário prepará-la para seu futuro cargo. A rainha nunca tirou uma selfie. Sim, infelizmente os protocolos reais não aprovam esse hobby inocente. E mesmo que algumas pessoas provavelmente tenham tirado selfies com membros da família real em segundo plano, a própria rainha Elizabeth nunca esteve em uma selfie por vontade própria. A rainha nunca se machucou com os sapatos novos. Sim, mesmo que ela compre o mesmo estilo de sapatos da mesma empresa há anos, a rainha ainda precisa de alguém para deixá-los confortáveis primeiro. E faz todo sentido quando você descobrir que ela prefere couro invernizado, que é bem duro de usar quando os sapatos são novos. É por isso que uma amaciadora de sapatos especial coloca meias de algodão em um par de sapatos novo e fica andando até o couro amaciar. A principal regra que essa pessoa deve obedecer é andar somente sobre tapetes, para que as solas permaneçam intactas.
Sua Majestade nunca foi às compras. Os supermercados são vistos como algo que não é da realeza. É por isso que os membros da família real não devem comprar comida por conta própria. Pense bem, faz todo sentido. Todas as bebidas e pratos da rainha são preparados por chefes qualificados. Portanto, ela não precisa frequentar um supermercado local. No entanto, uma vez a rainha visitou um supermercado, mas ela estava cumprindo seu dever real naquela época, não fazendo compras. E as testemunhas disseram que ela parecia um tanto entusiasmada, passeando pelos corredores de comidas. Ela nunca fez teste de direção. Mas isso não significa que a rainha não saiba dirigir. Ela sabe e dirige. Na verdade, ela adora dirigir e é frequentemente vista ao volante de seu Range Rover favorito. Quanto à carteira de motorista, Sua Majestade é a única pessoa no Reino Unido que não precisa ter nenhum documento para dirigir um carro. Além disso, ela nem precisa de placa. Isso faz parte de seus privilégios reais. A Rainha Elizabeth nunca teve emprego das 8 às 18 horas. E ninguém argumentará com o fato de que ser a rainha do Reino Unido 24 horas por dia já é uma enorme responsabilidade. Por outro lado, em sua juventude, em tempos difíceis, a futura rainha trabalhava como motorista de caminhão militar e mecânica. Mas a rainha tem hobbies que a ajudam a relaxar. Por exemplo, passar um tempo com seus cães ou andar a cavalo. Ela nunca teve perfil nas redes sociais. E não é de se admirar. Os membros da família real, ou os casados com membros da família, raramente o fazem. Por exemplo, depois de se casar com o príncipe Harry, Meghan Markle excluiu suas contas pessoais do Facebook, Instagram e Twitter. De qualquer forma, se você quiser conhecer os principais eventos que acontecem na família real, pode seguir as contas oficiais do Palácio de Kensington no Twitter e Instagram. Mas, por mais que tente, você não encontrará a rainha no TikTok ou Snapchat. A rainha nunca namorou. Sim, Sua Majestade teve a sorte de encontrar seu príncipe encantado em sua primeira tentativa. Ela conheceu o príncipe Philip quando eles ainda eram crianças. Mas a princesa Elizabeth se apaixonou por seu futuro marido apenas algum tempo depois, aos 13 anos, depois de encontrá-lo em uma quadra de tênis. Depois disso, eles começaram a escrever cartas um para o outro. E em 1947, quando a princesa Elizabeth tinha 21 anos, o casal feliz finalmente ficou noivo. 5 meses depois, eles se casaram na abadia de Westminster, em uma cerimônia com 2.000 convidados. Você pode relaxar em casa. Eles ainda não quebraram nenhum osso, mas estão sempre tentando fazê-lo. George está sempre correndo em casa, empurrando coisas e pulando. Por favor, diga-me que depois as coisas serão mais fáceis. Palavras do príncipe William. Para dar a seus filhos e a si mesmo uma certa paz de espírito, tente achar uma distração. Alguns brinquedos inteligentes, jogos educativos ou os velhos e bons Legos podem ser mágicos. Punição física está fora de questão. Não importa como as crianças se comportem, o duque e a duquesa de Cambridge nunca bateram nos seus filhos. Os pais influenciam seus filhos usando suas próprias técnicas especiais. Se George está fazendo birra, por exemplo, sua mãe descobre uma maneira de distrair um menino chateado, como cantar alto. E às vezes Kate, ela própria, cai no chão e finge gritar e chorar. Geralmente funciona e as crianças se acalmam. Então seja criativo ou engraçado. Não existe desculpa para bater em uma criança. Tablets e computadores são brinquedos para adultos. George e Charlotte passam muito tempo brincando do lado de fora. Andam de bicicleta, pulam poças d'água. Eles são muito restritos, no entanto, quando se trata de usar dispositivos eletrônicos. Kate e William pensam que esses brinquedos são mais adequados para os mais velhos, enquanto jogar bola, pular corda e jogos ao ar livre são a melhor forma de desenvolver a fantasia e a imaginação nas crianças. É crucial que as crianças tenham uma boa interação com outras pessoas durante os seus primeiros anos. Brincar com os pais, irmãos, babás ou outras crianças ajuda a desenvolver habilidades comunicativas que serão necessárias no futuro. Elas devem se deslocar e explorar o mundo, não através de um tablet ou da tela de um computador. Ver a foto de uma folha nem sequer se compara à sensação de tocá-la, e os coelhos são muito mais fofos na vida real do que em uma tela. Deixe seus filhos ativarem a sua imaginação, fazerem novas e duradouras amizades e experimentarem novos hobbies que mais tarde possam se transformar em uma paixão. Eles merecem uma infância real e não virtual. Diga sim aos desenhos animados.
A maioria das famílias tem pelo menos uma televisão em casa, então assistir TV é uma prática comum. No entanto, o casal real determina um tempo específico para que seus filhos possam assistir a seus desenhos animados favoritos. Para Charlotte é Peppa Pig, enquanto que George adora Fireman Sam. Dizer sim a desenhos animados não significa que seus filhos devam assistir TV o dia todo sem supervisão. Certifique-se de verificar o conteúdo a que seus filhos terão acesso antes de deixá-los assistir a qualquer coisa. Sim, isso significa que você vai precisar passar algum tempo assistindo desenhos animados também. Considere isso como uma pesquisa dos pais. Em seguida, escolha os programas mais adequados e educacionais para o seu pequeno. Muitos desenhos ensinam as crianças sobre boas maneiras, resolução de problemas, abecedário, números e várias outras habilidades cruciais. Essas são as melhores escolhas, especialmente para uma criança pequena. Trajes. Todos concordamos que a primeira impressão é importante e é 2 vezes mais importante ao cumprimentar a realeza. Você pode pensar que fica bem de camiseta e shorts jeans, e isso até pode ser verdade, mas esse tipo de roupa iria excluí-lo mesmo da mais informal das reuniões reais. Embora não exista um código de vestimenta explícito para visitar a família real, você deve usar roupas formais. Isso significa ternos para homens e vestido ou terno e saia para mulheres. Se uma primeira-dama não pode usar um suéter no Palácio de Buckingham, é melhor você tomar cuidado se não quiser parar nos tabloides britânicos. Aparecer de mãos vazias. Todo mundo gosta de presentes e a rainha não é exceção. A prática de presentear a monarca é uma tradição de séculos e respeitá-la é uma ótima maneira de ficar bem na foto com Sua Majestade. Mas não pense que você pode dar à rainha qualquer coisa antiga. Ela não vai gostar se você aparecer com um par de meias. Presentes devem ser adequados à ocasião e ter algum significado simbólico. Deve ser algo representando sua cidade ou o país de origem ou em comemoração ao evento que a monarca esteja participando. Quase nunca é surpresa quando a rainha vai a lugares, então use seu tempo para planejar com sabedoria e pensar em um presente apropriado. Não entre em pânico. Você já conseguiu um momento com a família real. Esta parte deve ser a mais fácil. Tocar a rainha. Você já quis correr alguma vez e dar um abraço em alguém? Que tal um tapinha no ombro? Talvez apenas uma pequena cutucada no braço? Ou um aperto de mão firme em um novo conhecido? Na maioria das vezes, não há nenhum problema. Mas quando se trata da realeza, é melhor manter suas mãos para si mesmo. Embora ela possa estender a mão para você apertar, é considerado falta de educação os convidados iniciarem qualquer tipo de contato físico com a monarca. Assim como a maioria das coisas nessa lista, é melhor deixar ela assumir a liderança. Sendo chefe de Estado do Reino Unido há quase 70 anos, suponho que Elizabeth II já deve conhecer as regras a essa altura, não é? Saudações excessivamente casuais. Então, estender a mão para apertar a mão da monarca é um grande erro, mas dizer, e aí rainha, como que andam as coisas? Também é. A maneira correta de cumprimentar Sua Majestade é com uma reverência formal ou curvando-se. Não se preocupe, ninguém está esperando que você se jogue no chão. Espera-se que os homens se curvem a partir dos ombros, apenas abaixando a cabeça em respeito. Se você é uma mulher e não sabe como fazer uma reverência, não se preocupe, apenas coloque o pé direito atrás do esquerdo com a maior parte do seu peso no pé esquerdo. Em seguida, dobre os joelhos para fora, mantendo as costas retas. Permaneça nessa posição por 1 segundo ou 2 antes de voltar a subir. Viu só? Nem foi tão ruim assim, não é? Mas espere! Você pode estar dizendo, eu vi no noticiário políticos americanos reunidos com a rainha porque eles não precisaram se curvar. Tecnicamente, visitantes estrangeiros não precisam se curvar ou reverenciar. Mas, a menos que você represente seu governo de alguma forma, ainda é uma coisa educada a se fazer. E um pouco de educação pode levar longe.